Leitura, boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2010, quinta-feira. Verbete é o 1476. 4 páginas, 45 logias e 6 máximas. Tema: idiosincrasia cultural. Especialidade: multiculturologia. Definição: a idiosincrasia cultural é a característica peculiar, específica e expressiva de determinado grupo étnico. As predisposições genéticas, a convivialidade genética pessoal, as reações pessoais aos agentes exteriores do cosmos, as preferências culturalmente herdadas, os matizes diferenciadores das formas de existência social, os padrões culturais invariáveis e enraizados, as idiosincrasias retroculturais impregnadas na paragenética pessoal. Na remissiologia, choque cultural, elitismo cultural, neoprovíncia cultural, retardamento mental coletivo e vício da formação cultural. Frase enfática: a consciência lúcida homem ou mulher somente obtém proveito evolutivo real quando identifica, por meio de medidas conscienciométricas realistas, as próprias idiosincrasias culturais. Qual peculiaridade étnica predomina em você? Você vive satisfeito com tal característica? Pergunta: de repente, em minha vida aconteceu algo que está me causando grande sofrimento. Mas, devido a esse fato, tenho a oportunidade de ir morar em Foz. Interessante é que, de repente, também ficou tudo pronto para que eu possa mudar. O que penso é logo resolvido. Tem intervenção de aparador? Eles ainda estão investindo em mim? Por incrível que pareça, né? Tem. Quando estamos com uma vontade muito grande de crescer e nada do que aprendemos na religião satisfaz mais, podemos com segurança começar outros caminhos? Sou assistente de intercâmbio em um centro espírita. Pois é, a primeira pessoa que você vai então mostrar o que é intercâmbio vai ser para você mesmo. Agora, isso aí que você está querendo chama-se reciclagem. É dentro da ressexologia, da conscienciologia. Vamos mudar. É a renovação. Às vezes faz parte. Eu fiz isso fazem só 44 anos no Espiritismo. A exoneração do general Santa Rosa após uma reflexão sobre a Comissão da Verdade pode ser considerada democrática? Não. Esse governo é truculento. Eles não têm nada, tem muita coisa que não é democrática. A democracia, por exemplo, já tinha colocado muita gente na cadeia e eles não teriam perdoado tanto criminoso. São lenientes, são truculentos. E agora, só porque a pessoa está falando a verdade, eles acham ruim. Estão dando uma do Chaves. Esse governo tem muita coisa do Chaves. Agora aqui, a nossa amiga lá do feto ectoplasma. Ontem, depois da tertúlia, fiz novamente exercício com as mãos. E apareceu o feto ectoplasma. Só que dessa vez, ele aumentou consideravelmente o peso. Então, ela está falando do tamanho, o que tem, como é que é, as coisas todas, quando ela abriu os olhos, o que aconteceu, e o que é que teve na cabeça, a mensagem que ela recebeu, que estava pesada. Então, ela falou assim, como é pesado o saber dentro da cabeça. Agora, viu formigamento nas mãos na hora que ele saiu, isso é normal. Agora, ela está perguntando, esses fetos são criados, qual é o destino deles? Isso aí é só para mexer e movimentar as energias no sentido de fazer assistência. Com o tempo você vai entender isso mais. Tem uma pessoa aqui que está falando para mim sobre fluimicil. Eu conheço o remédio, mas eu estou tomando corticosteroide, muito sério, para o processo da rinite que eu não tenho mais, mas da tosse que eu tenho, porque eu tenho asma brônquica. Falar nesse negócio, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu vi falando aqui sobre técnica de escrever.
São os jogos de palavra. Então, por exemplo, existe bronco e bronquio. Eu sou um cara que tem asma brônquica. Agora, veja bem, isso é uma das minhas comorbidades, né, depois de 70 anos. Eu nunca tive asma antes. Agora, essa asma é tipo alérgico. Agora, então, o cara que tem asma brônquica, ele é um sujeito asmático brônquico. Quer dizer, eu sou um sujeito brônquico? Não, é uma pergunta. Estou só perguntando a vocês. Então a gente tem que estudar o processo de português seriamente. Senão nós estamos no buraco. Agora, de modo que eu agradeço você, mas meu negócio é mais embaixo e mais sério. Eu estou tomando corticosteroide, o negócio não é sério. Agora, por isso que eu digo tossina, já faz alguns dias. Faz 1 ano e 4 meses eu tive uma crise dessa. Essa está mais forte, porque quando aparece mais, pior. Agora, o que é duro é que eu não sei exatamente o que causa isso. Para mim, é sempre detergente. Às vezes detergente em casa, uma coisa qualquer. Eu não tenho alergia para certas coisas que o povo pensa. A hora que pensa, olha para mim. Vem cá, tem aquele monte de gato, eles falam assim, isso é pelo de gato. Eu não tenho nada com isso. Meu negócio é detergente. Então é um negócio sério. Agora, tudo é um negócio para estudar. Eu vou voltar a falar nesse assunto. Mas agora veja. Lidera aqui, Paraná, online, manga pode prevenir e deter o câncer. É uma pessoa que está fazendo a pesquisa seriamente e nos Estados Unidos. É o National Mango Board dos Estados Unidos. Eles começam, tem uma opção de coisa aqui que eu assino embaixo, que é muito sério. Uma delas, pouco se sabe ainda sobre a manga. É verdade, eu sempre meti o pau nisso, faz só 50 anos. Preciso fazer experiência. Mas precisa de bilhões de dólares para entrar nisso. Então aqui, ela é capaz de prevenir e deter alguma célula de câncer da mama e do colo. Agora, eles usaram viram as mangas mais comuns, as variedades quente, Francine, Ataúfo, a Tommy Atkins e a Haden. A Haden é que é a nossa aqui, ó, da Flávia, que é a maior. A Haden é fora de série. Agora veja, ela tem uma capacidade antioxidante por volta de 4 a 5 vezes menor do que uma uva média para vinhos. Agora, é preciso ver a vista fisiológica e nutricional dela. Do ponto de vista fisiológico e nutricional. Estaria no alto ranking de super comidas a manga. Até que enfim alguém está falando isso. Faz 50 anos que eu estou procurando alguém dizer alguma coisa nisso. Seria bom incluí-la na dieta regular. Isso é pesquisadora técnica falando. Devia estar na dieta regular. Eu falo isso faz 50 anos só. É que eu não tenho dinheiro para esse povo aí para fazer pesquisa, nem estou me dedicando a isso. Agora, é devido os polifenóis e os galotanes. Esses galotanes é que é o negócio mais sério aí que ela tem. Mas uma coisa interessante é que a dona falou nada de terebintina. A terebintina é muito importante nessa história também, porque a lixívia é da limpeza. A manga tem esse pormenor lá. De modo que, de qualquer maneira, eu estou satisfeito com essa notícia, que alguma gente, alguma cabeça, viu aquilo que eu só falo faz meio século. Veja só, colocar na dieta regular. Primeira vez que eu vejo isso. Você já viu? Eles mostram tudo quanto é fruta, não tem manga no meio. Pode olhar. A maioria dessas revistas, só todas. E eu não, defendendo a manga. O negócio não é fácil. Agora, gente, eu estou aqui com 2 coisas hoje dentro daquela área que eu falo para vocês sobre a técnica de escrever. Como tem muita gente fazendo livro, eu quero dizer. A primeira, eu quero falar aqui, uma coisa simples, que é aqui do Paratextos Editoriais, do Gerardo Genet, que o problema todo é o seguinte: o tradutor é um cara bom, mas ele não tem a sofisticação cultural de certas coisas, que eu poderia ajudá-lo. Ele chama Álvaro Faleiros. Então, por exemplo, na página, isso aí eu estou falando para vocês entenderem também isso.
Não é nada de aquela política bonitinha lá do Lula ou qualquer coisa disso politicamente correto, não. É um processo de cabeça e de inteligência para selecionar as coisas. Então, a primeira coisa que tem, o nosso amigo aqui, na tradução, fala assim: outros dirigem-se oralmente ou por escrito a simples particulares, conhecidos ou não, com que supostamente não se conta. É o paratexto privado, cuja parte mais privada consiste em mensagem endereçada pelo autor a si mesmo, em seu diário ou outro lugar. Primeira coisa, não é privado, é a vovozinha, ele é burro. O nome que se usa para isso é privativo. Isso fica igual aquela segurança privada que vem. Eles só cuidam de troninho, não é nada. Quer dizer, banheiro. O nome é privativo aqui no caso. E isso seria o correto. Agora a outra. Essa aqui, eu sei que a Dulce sabe, essa aqui. Vou ler para vocês aqui, mais uma. Na verdade, essa oposição tem muito mais a ver com a distinção antiga entre livros encadernados e brochados. Perenizar, não é brochado, é brochurado. Brochado é 6,5. Agora, o que se passa? Brochurado. Ela sabe disso. Uma vez eu vi nós jantar discutindo, você está falando, não, isso aí é brochurado. Que o termo brochurado é que a gente usa na bibliografia para dar aqueles dados. De modo que é sobre paratexto, mas o nosso, vamos dizer, tradutor ainda é fraquinho com respeito às nuances das palavras. Agora, a outra ainda é sobre forma. O problema eu estou tirando aqui do Steven Pinker, que um dia desse eu falei dele aqui para vocês. Agora, o que é que se passa? Eu quero mostrar para vocês, dentro aqui do tema de idiosincrasia cultural, uma coisa muito interessante, que é o poema lá do Saroja Suriya, que é um cara lá da África, que escreveu um negócio aqui que serve de exemplo para a polissemia, que eu estava falando aí para vocês esses dias. Mas agora vocês têm que prestar atenção que eu vou ler um poema. Agora, o que se passa? É um poema pequeno, mas inteligentíssimo, matemático e outra coisa. É tudo de solto, então é verso como se a pessoa estivesse escrevendo, sabe? Poesia em prosa. Agora, o Urubu observa a lógica do processo. Então, presta atenção. Caro amigo branco, quando nasço, sou preto. Quando cresço, sou preto. Quando adoeço, sou preto. Quando saio ao sol, sou preto. Quando sinto frio, tenho frio, sou preto. Quando tenho medo, sou preto. E quando morro, ainda sou preto. Mas você, amigo branco, quando nasce é rosa. Quando cresce é branco. Quando adoece, fica verde. Quando sai ao sol, fica vermelho. Quando tem frio, fica azul. Quando tem medo, amarela. Quando morre, é cinza. E tem a cara de pau de dizer que eu é que sou de cor. Essa não é o máximo. Inteligência, hein? Vocês estão vendo que tem gente, às vezes tem inteligência no universo da poesia. Não é muito fácil de achar, mas às vezes tem. Esse aqui, por exemplo, escreveu só língua fácil, não tem jeito de não entender isso aqui. Agora, ele é dos maiores, lá da turma da África. Esse negócio de chamar o homem de cor. Agora, vocês sabem que preto é uma coisa numa ciência e outra coisa na outra ciência. Branco é uma coisa numa ciência e outra coisa na outra ciência. Vocês sabem, né? Na física é uma coisa, na outra é outra coisa. De modo, agora, do ponto de vista prático, ele aqui está certinho. Homem de cor. O que vocês acham? Não é inteligência? Agora veja, tudo é um problema de inteligência para saber escrever, né, gente? De modo que, às vezes, até um poemeto pode clarear muito a sua matemática. Por isso que eu meto o pau em tudo, mas também não sou besta. Eu olho também o que interessa, o que é bom.
É que eu estava lendo hoje de madrugada aquele livro que você escreveu com o Chico, né, psicografou, da Antologia dos Imortais, né? E tem coisa boa, tem coisa de conteúdo. Que eu recebi umas coisas de tirar o chapéu. Agora tem um outro que eu recebi, Sonetos de Vida e Luz. Já viu? Esse, meu chapa, fecha o comércio. Tem um lá sobre a arte moderna, que é do estilo desse aqui. Mas só que tem que lá tem metrificação, tem rima, tem tudo. O negócio é sério. Agora, lá tem muita coisa para se estudar. Tem muito entrealinhamento nas poesias que eu recebi. Entendeu? Sabe o que é a técnica do entrealinhamento? Uma outra coisa. O nosso amigo Osmar me falou que o dicionário que ele está fazendo sobre o livro já tem 1.500 páginas. Ele falou assim, Valdo, quando eu pensei que eu tivesse estudado o livro todo, agora que eu estou vendo, não estudei nada. O livro tem muito mais coisa, por causa dos entrelinhamentos que o Balzac deixou. Está cheio deles. O homem é uma fera. Eu sempre falei isso. Foi por isso que eu resolvi receber um romance, foi o único que eu recebi na minha vida. Então, eu não estou também defendendo isso não. Eu também gosto da poesia através de música, né? Mas o conteúdo tem menos, mas às vezes tem a inteligência de forma, né? Da própria fonética, etc., enorme. Tem na lírica da música, a letra. Não, então, que é poesia também, não deixa de ser. Às vezes tem. Agora aqui, qual a relação e influência dos dicionários cerebrais atuais da CONCIM com o fenômeno da autorretrocognição? Tudo tem relação. Quanto mais a pessoa seja poliglótica, mais possibilidade ela vai ter de ter rememoração. Por quê? A própria rememoração ou a própria retenção de muitas palavras leva a pessoa para a cosmovisão. Essa cosmovisão força a retrocognição. Que análise conscienciológica o senhor faz de um casal homem e mulher, onde nas suas relações sexuais predomina a relação anal? Que articulação pode ser feita com a categoria mutante? Existem outros efeitos? Qual é a verdadeira causa desse foco da sexualidade? Olha, falando franco para você, aí tem uma coisa que é bom a gente estudar. Quem é que incentivou a primeira relação anal? Foi você ou foi a sua mulher? Estão entendendo? Conclusão, se foi você, o que se passa? Há uma tendência homossexual em você. Se foi a sua mulher, é preciso examinar, porque às vezes é medo de gravidez, processo de medo de pílula. Primeira coisa, eu teria que saber quem é que teve a iniciativa. Tem lógica isso que eu estou falando para vocês? Poderia aprofundar a ideia, cultura predominante no temperamento da consciência. Os trafados que se reforçam devido à cultura. Olha, o processo todo é o seguinte. Toda cultura, ela deixa raízes, ou ela faz impregnação, e às vezes pode virar uma canga na cabeça da pessoa. Dentro das culturas que faz mais canga que eu vejo por aí, é a judaica. Mas existem outras. Atualmente, por exemplo, a gente está vendo os efeitos da cultura, por exemplo, islâmica, como é que é forte. Olha a briga que tem só por causa da mulher tampar a cara. O negócio não é fácil. Estudo aí é um problema para se estudar. Então, a cultura predominante do temperamento da consciência. O seu temperamento tem uma influência muito forte da sua cultura, da cultura que predomina em você. Isso dá uma coisa para nós pensar. É sério. Agora, a idiosincrasia cultural, gente, ninguém foge dessa. Não tem jeito. Começa pelo seguinte, seu sotaque. Eu, por exemplo, às vezes eu falo tipo mineiro, foi onde eu nasci, a cultura do local, geopolítica. Isso faz parte do serviço. E eu não faço a mínima de mudar isso, que eu acho bobagem. Isso é uma característica do meu jeitão, é o meu estilo. Isso faz parte da situação. Agora, quando precisa, eu mudo. O que vocês querem? Qual sotaque vocês querem?
Do Texas? Howdy? O que é que você quer? Se dizer o que é. Hein? É de Ipanema? De Ipanema. Caso sério. A parafatologia, segunda linha. Terceira, as idiosincrasias retroculturais. Eu queria que você aprofundasse. As idiosincrasias retroculturais impregnadas na paragenética pessoal. Por exemplo, a maioria do racismo, da xenofobia das pessoas, ela vem do passado, isso aqui. Agora eu quero saber... E às vezes é porque ela teve uma ressoma consanguínea. Ela nasceu na mesma linha. Se essa retrocultura, ela pesa bastante. Eu quero saber o grau disso aqui. Cada um tem que ver, né? Mas Primeiro tem que olhar na pessoa qual é o viés, qual é a variável que está influindo mais. Isso é a primeira coisa. Agora, sempre tem. Isso é sério. Ela varia, por exemplo, da parte nosográfica ou homeostática, depende da pessoa, é lógico. Mas depende do que ela faz. Vamos dizer, o grau que ela pega é bastante intenso, independente de ser nosográfico ou homeostático. A retrocultura, ela deve ter um peso grande, não é isso? Tudo isso pesa, porque o passado da gente, né? Você é a acumulação dessa retrocultura. Tudo que você tem nasceu disso. A tendência geral é de ser uma retrocultura negativa. Esse processo assim da paragenética é igual a filigrana no papel. Há uma impregnação que não chateia a mensagem que o papel traz. No entanto, ela está ínsta e não tem jeito de se tirar. Então, para acabar com essa filigrana dentro do seu holossoma, precisa de mudar o temperamento. Vocês estão entendendo o que é filigrana? A linha d'água, aquelas coisas todas que tem. O temperamento tem muito da retrocultura, mas como é que a gente identifica o que veio do passado? Como que se identifica? O problema todo, você tem que primeiro perguntar uma coisa. Essa pessoa, ela é aberta ou fechada? Se ela é fechada, ela sofre influência da retrocultura. Se ela é aberta, ela já está se liberando. Ela está já no 13 de maio, ela já não está tão enrolada com isso. Aí depende do que é. Uma outra coisa. Se ela está começando a fazer o abertismo consciencial, ela se torna mais multicultural, mais poliglota, mais aberta, ela não fica presa a uma cultura. Vocês não veem defender processo português ou brasileiro das minhas coisas. Eu defendo até um certo ponto, ali pontual, quando precisa historicamente, mas mais nada do que isso. Eu considero cidadão do cosmos. Faço uma força danada para chegar nisso. O antídoto maior disso aí é a gente ir para multiculturalismo. E acabar com o racismo, porque raça é burrice. É igualzinho para processo de sexo, de gênero. Pessoa que exalta, em primeiro lugar, gênero ou sexo e o processo racista ou étnico, é muito primário, é um bicho. Ainda não é uma consciência lúcida. O poliglotismo também é importante, também visitar outros países. O poliglotismo ele é básico, ele é inevitável, é o caminho do consciencialismo, não tem jeito. Dos dicionários cerebrais que a gente tem, o mais brabo que tem é chegar naquele que é amplo. Para chegar nele, você tem que ter o poliglotismo, não tem outro jeito. Mas o universalismo, ele parte disso, né? Ele se assenta nisso. É o jeito. Aqui, Walter, por que você, então, não colocou idiosincrasia retrocultural? O quê? Por que não idiosincrasia retrocultural? O que é esse cultural? Não estou entendendo. Retrocultural. Retrocultural. Por que não? É idiosincrasia cultural porque eu tenho que falar tudo. Não é só da agora. E do futuro?
Como é que vai ser a sua cultura na próxima vida? Tem tudo isso. Aqui o negócio é o cultural mesmo. Agora, o reto cultural é só a raiz, é a base, mas não é tudo. Ela vem permeando tudo, isso. A hora que a gente fala aqui, o negócio é pegar tudo de uma vez. Professor, o senhor fala aqui em diversos momentos da flexibilidade cognitiva. Eu queria saber como é que a gente reconhece se a gente já está tendo essa flexibilidade, se a gente tem a flexibilidade cognitiva. Se você, por exemplo, está defendendo muita coisa local, ou um processo, vamos dizer, da sua indústria de fundo de quintal, a prata de casa, o povo seu, a terra natal, penates, tudo isso mostra que está pequenininho. Tem lógica para você? Pensa nisso. Você poderia dar alguns exemplos de idiosincrasia cultural homeostática e patológica na cultura italiana e na cultura alemã? Na cultura alemã, o processo deles quererem ser os reis da terra, os mais sábios, os mais disciplinados, os mais organizados. O alemão teutônico clássico, foi isso que levou o Hitler a achar que ele era um dos... o povo eleito, do jeito que os judeus acham, etc., eles também acharam. Então eles começaram a brigar com os judeus, porque é rival. Eles tinham que brigar com os judeus. Para ser o povo eleito, não pode ter dois povos eleitos, tem que ter um só. Somos nós, os teutônicos, os germânicos. Isso é o chamado pan-germanismo e o pan-judaísmo. Tudo burrice. Você está entendendo como é que é? Agora, você quer o italiano. Italiano é a besteirada da Igreja Católica. Você quer coisa pior do que a Igreja Católica? No entanto, eles têm um país dentro do outro. Tem o Vaticano lá dentro. Na Segunda Guerra, foi uma vergonha o que a Igreja Católica fez. Os italianos, tudo quieto. Outra coisa, sendo levado por um Mussolini, que era um cara balofo, esquisito, totalmente burraldo, burrildo e burroide. Qualquer coisa dele, é só olhar como é que é. Mas criador do fascismo. Quer dizer, negócio que a gente não entende. Agora, onde é que estavam os italianos? Deviam estar cantando ópera nessa hora, não pensaram em nada. Professor, Mas como? Palhaço. O negócio é esse. Professor, dentro ainda dessa, no título do verbete, eu queria saber o seguinte, do ponto de vista multidimensional e multicultural, qual seria a razão dessa aproximação na fronteira, essa tríplice fronteira, dessas 79 etnias? Seria questão também multidimensionalmente de trabalhar temperamentos desses povos? É lógico. Todo mundo está aqui para ser... Mas tem assim uma... O processo é a fraternidade. O senhor vê isso assim de uma coisa mais assim planejada, digamos assim? Porque nós estamos aqui na tríplice fronteira. Tem que pensar, mas agora essa pessoa foi colocada junto, ela está dentro de um teste. Tem que saber como é que vive. Eu meto o pau em tudo que eu acho que está errado, mas levanto também e apologizo tudo que está certo. Não interessa de quem é, qual país, qual etnia, qual raça, não interessa. Mas nesse atrito... Agora, a gente não pode fazer igual aquela expressão. Os alemães não prestam, todos são lobos, o que varia apenas a cor. Mas são lobos que variam a cor, mas tudo é lobo. Isso não é, eu não acho que seja assim. Nós não podemos condenar uma raça, você está entendendo? Só para todo mundo tudo igual, está errado. Esse atrito evolutivo, digamos assim, nessa massa toda convivendo junto, isso já está um ajudando o outro, né? E talvez, não sei, eu penso dessa forma quando eu penso em tríplice fronteira. A questão daquele que já conquistou alguma coisa evolutiva ajudar o outro. Franca para você, bem claro e assim generalizar. Todo mundo que arranja um partido muito forte e que luta por aquilo de modo fanático, ainda é racista.
Pensa só nisso. Aí você vai ter uma visão de conjunto muito maior do que tudo isso. Que aí transcende, é multicultural, transcende as disciplinas que nós estamos falando. Uma pessoa que é fanática por um partido, seja ele qual for, ela não é da humanidade. Não, mas ele ainda está preso ainda àquela, né? Então, pensa, isso é idiosincrasia de algum modo, cultural, que levou a pessoa a ficar naquele partido. Entendeu? Mas nós temos que ter uma frente ampla, uma coalizão. Mas no caso, não é nem o centrão, nem o marginão, nem o periferão, é tudo. Entendeu? Tem uma visão de conjunto. Isso que eu chamo de cosmovisão. Isso aqui é o ideal. Professor, mas então, aí nós estamos no mesmo caldeirão, digamos aqui, na Tríplice Fronteira. Então, aquele que já atingiu um pouco mais... Aqui, ó, o nome é melting pot. É o caldeirão cultural. Pois é. Então, aquele que já atingiu um pouco mais desse entendimento evolutivo, vai procurar ajudar o outro. Eu vejo, então, uma razão de estarmos juntos 79 etnias. Né? Agora, para nós aqui, eu não acho que a gente veio para cá porque estava sofrendo de racismo. Não. Nós viemos para dar exemplo antirracista. Sim, eu acho que o nosso caso é de professor mesmo. Pelas coisas que eu conheço. Aqui tem gente que é racista, mas é a minoria. A maioria já não pensa assim. Não, é o nosso caso, nós temos que estar aqui para exemplificar, né? Sermos agora, aonde quer que apareça o racismo em certas pessoas? Quando elas são muito centralizadoras. E aqui que tem gente centralizadora. E puxa tudo para ele só, dele decidir a partir dele, etc. Tal. Então, por isso que precisa do Conselho dos 500, a democracia pura, que é para limar, burilar. Isso que está faltando, é no atrito. Vai se atritando. Então, isso tudo que nós estamos trazendo são algodões. A gente está fazendo chover algodão aí. Algodão é a barriguda. Barriguda é aquela árvore que tem aí, que é de algodão, você sabe, né? Obrigada, professor. É tipo algodão, não é a árvore do algodão, não é o arbusto do algodão, é a barriguda. Você já viu a barriguda, aquela que é cheia de espinho? Você já viu, né? Ela que cria aqueles flocos brancos de algodão. É aquilo que a gente precisa. Para ficar no meio dos cristais. E ainda estou falando cristal, porque alguns são cristais, coisa não é pior do que pouco espinho. Mas fala. Hein? Não, tem que ver se não tem ninguém atrás antes de mim aí, porque não dá para ver aqui da frente. Esquece quando você vai falar de pensar nos outros. Não faço. Você é implicado com isso. Você é o único aqui. Você acha que você está certo? Acho. Veja, nós temos assim, no mínimo, aí às vezes, no fim de semana, 150 pessoas. Só você que é assim. Não, mas você acha que você está certo? Acho. Todo mundo está errado? Não, acho que cada um age como quer. Vamos acabar com esse cara hoje. Acho que cada um age como quer. É só ele que pensa nisso. Tem mais alguém que vai falar? Sempre, então, eu vou arranjar a pessoa que está falando. Não é isso, porque a pessoa que está... problema de posição. Eu vou deixar alguém aí já engatilhado. Na hora que ele pegar o microfone, fala assim, não, tem fulano. Hã? Você sabe que o povo lá fora já implicou com você, né? Já vieram me falar. Quero saber disso. Já vieram me falar sobre você. Você está aqui na Não, mas lá tem um cara, assim, é o Marcos, que é esse. É um que mexe com a cabeça, que faz assim, e está sempre... Você pode ver que algum deve ser... Até ele entrar e funcionar, os prolegômenos dele demora muito. Você fica olhando quem é que vai falar, como é que é. Sim, mas tem que ver. Já vamos falar. Mas é porque eu acho que tem que fazer mesmo. Já vamos falar. Agora eu virei para ele e falei assim, olha, não fale nada dele, não, porque ele é fora de série. Conheço a peça desde que precisa, como se fosse meu filho. Eu acho como ele e o irmão. Mas agora você sabe, cada um tem seu... Meu irmão também vai fazer a mesma coisa. Eu falo, defendo... Ele está vindo isso, ele está vindo a fazer a mesma coisa também. Mas então, aqui não quero ver, como é que vocês têm uma pessoa atrás, que está antes de mim? Eu vou passar à frente? Para mim não tem lógica isso. Alguém tem que falar na frente. Sim, mas quem está esperando é a vozinha. Tem outra coisa. Ou você está numa condição tão horrível que você está perto. Quem tem que falar é você, está perto. Não, mas eu tenho que considerar quem está na minha frente. Quem está antes para perguntar. Eu acho que mas o problema é que você não viu, você não sabe.
Para mim isso não tem Agora coragem. fala, se Mas tiver então, outro, a pessoa fala assim, ei, fica na frente. ninguém fala isso. Não tem coragem. Fala. Não tem. Uma vez falado aqui. Uma vez. Eu lembro. Foi um surto de E aí você coragem. criou esse complexo. Foi um surto de coragem. Que recalque, Você né? tem recalque de microfone. Não acho. Não, do Me microfone. perdoa, mas é, Agora não- diagnóstico. Vocês lembram daquele caso que aconteceu, que ele ficou encrespado com o negócio? Isso aí, Mas eu não acho certo. Não vou fazer enquanto eu não achar. Então agora vamos aos finalmente. Então. Toda vez que você pegar o microfone, você vai aos finalmente. Esquece os Não, eu vou problemas. perguntar. Você vai ajudar a tertúlia. mas Você eu tô tem mais ajudando. tempo para debater outras coisas. Não, mas eu não concordo. Não adianta. Não concordo. Tá certo. No dia que eu entender, olha, no dia que eu Vai na entender. hora, vocês caçam a palavra. Mas deixa eu fazer minha pergunta, já que não tem Por ninguém na favor, frente. caçam a palavra dele conforme a Vai, ordem. aqui, ó. Eu queria te perguntar o seguinte. Sim. Então, isso aí. Deixa eu perguntar. Isso que a gente está comentando aqui é uma forma de realinhar a matriz, essa matriz multicultural também, né? Lógico. Mas então, essas idiosincrasias vão criar, quando são negativas, uma espécie de rabos, né? E quando são mais positivas, certos ponteiros, né? Para avançar com a Era matriz aumento de multicultural. livre-arbítrio da pessoa. A outra E dos vem o grupos. feminismo. E dos grupos. Então, isso é A outra vem a prisão, interprisão a grupal. negativa, né? Então, isso é idiosincrasia positiva no geral, porque ela ajuda a redistribuir essa matriz, né? Mas nós Positiva. temos que falar nesses assuntos, porque eles existem. Isso é Existe, problema sim, nosso. claro. As coisas que eu trago aqui é porque são problemas Sim, nossos. também São acho questões isso. que a gente tem que avançar. E é cosmovisionário isso, né? E é super É um processo de cosmovisionário. interpretação e de hermenêutica. Mas de cosmovisão também. Você Pois é, vê de é cima o verdade. processo. E outra pergunta que eu tenho aqui, em cima dessa coisa do temperamento, né? Eu queria saber o que você, como você vê. O temperamento, ele vem antes da paragenética, junto, quer dizer, ele é psicossomático ou Ele está consciencial? íncito na paragenética. Ele predomina na paragenética. Ele domina a paragenética. Por aí é que você tem que entender. Mas ele não é Agora, psicossomático só, é uma né? coisa complexa para você examinar. Sim, por isso que eu estou perguntando. Eu também São acho. todas as tendências, interesses, apetites, tudo está dentro desse composite. Você está entendendo? Mas ele não envolve só a psicossomática, então, só a estrutura psicológica. Temperamento é um corpus de realidade. É um conjunto Holossoma, né? muito sério. Tem atributo mental nisso também? Tem interno? tem tudo aí Não dentro. saber. Tem, né? Agora, o que falta no temperamento sempre? Maiores reflexões. Se aumentar as autorreflexões, a pessoa vai burilha mais o temperamento. Então, são como se Tem fosse... gente que não pode nem pensar nesse tema temperamento. Ela não supõe, ela acha indigno ela ter que mudar o temperamento dela, porque ela acha que ela está certíssima em tudo. A capite? Isso é que eu digo. Mas então, porque são desvios, e esses negativos são do ego, né? Então a pessoa usa mecanismos de defesa. Agora, são desvios, são idiosincrasias pessoais, né? São. Agora, o processo todo de idiosincrasia cultural existe por causa da média da cultura. Esse aqui tem essa idiosincrasia, aquele outro lá tem, aquele outro lá tem, aquele outro lá. Daí a pouco eles predominam. Isso é a média. A cultura fica com aquilo. Aí aparece a boca torta grupal. Quase sempre isso leva para a interprisão grupo karma coletivo. Isso. Porque toda multidão se nivela por baixo. Quem é o autor do poema lido? Lá vou eu ter que ver o negócio ontem. Aquele nome lá, Giulu, lá da África, dos Maores. Saroja Subia. Escreve aí. S-A-R-O-J-A. Outra palavra. S-U-B-B-I-A-H. Saroja Subia. Deixa eu ver se tem mais algum dado aqui dela aqui. Não tem nada não. É só isso mesmo. Subia Saroja. Ou Saroja. Procura na internet, é capaz de ter mais coisa. Só esse poema aí já valeu.
Que tipo de leitura e interpretação podemos fazer de uma mulher que tem fixação em roubar os homens casados de suas companheiras? Isso chama derrubadora de homens. É mega assediadora diretamente da baratosfera. Eu conheci várias assim. E o pior, eu conheci algumas que eram canhões de feias. Mas agora tinha uma lábia sexy e sabia mexer com a anca de uma tal maneira que derrubava. Chama derrubadora de homens. Levando-os para relações em que passam a atacar as fragilidades do relacionamento instável, deixando o homem entre anticosmoético e o discurso religioso de infidelidade. Que tipo de conselho é essa? Pode ser apenas um traço anticosmoético dessa mulher? A consciência pode ser beneficista se neutralizar essa tendência? Sim. De qualquer maneira, ela pode melhorar isso aí. Ainda tem mulheres que ainda têm certa tendência. É igualzinho aquele negócio, uma boa parte das mulheres tem uma fase de prostituta. Isso tudo ainda é coisa do passado. Existem essas coisas. Agora, existem aquelas que querem fugir porque já foram muito derrubadoras de homens e fazem tudo hoje para fugir, dá um trabalho danado para elas. E outra coisa, essas às vezes vêm com visgo. Então, eu preciso saber usar esse visgo para fazer assistência. Eu não dei nome nenhum hoje, tá certo? Não falei nada, não. Oswaldo, nessa questão de policlotismo, existe alguma língua além da materna e além do português que o senhor aconselha que a gente estude? Espanhol, inglês ou mais? Quem quer estudar mais? Olha, do jeito que está aqui, quem sabe português e domina bem português, a outra língua que deve dominar, devido ao processo da comunicação, é inglês. Inglês. A terceira seria espanhol, no nosso caso, do ponto de vista prático. Agora, o espanhol é fácil para nós, do Brasil. Já o inglês já não é tão fácil para muita gente. Mas o inglês é devido ao processo dele ter entrado, atualmente ele entrou no lugar do latim. Então é como se fosse a língua oficial, acadêmica, vamos dizer, da universidade, da ciência convencional. Então é preciso dominar o inglês. Sem dominar o inglês é difícil. Agora, uma pessoa que estudar os rudimentos de outros idiomas mais próximos, ela ganha muito com isso. Não precisa dominar muito, mas saber um bom vocabulário de 1.200 palavras de cada idioma, seja alemão, italiano, francês, está entendendo? Isso aí vale a pena também. É a pessoa pensar nisso. Porque até o latim, por exemplo, também é importante. Eu percebo assim, a gente tem uma afinidade com... Por exemplo, eu tenho muita afinidade com o italiano. Então, não sei se essa afinidade... O italiano é igual ao espanhol. Para nós é muito fácil. A gente engole. Outra coisa, tem outras línguas secundárias, por exemplo, tipo galego, vasconço. Estuda aí, a gente sabe. Até você ouvir, você entende tudo que eles falam. Tá certo, então. Tem muitas dessas línguas que eu não estudei, no entanto, eu entendo. Para ler, para ouvir. A opção delas. Eu já fiz experiência disso. Porque essas derivadas, então, de espanhol e do processo, são facílimas para nós. O inglês para aprender, porque dá para entender. Entende assim. Lê. Agora, para ir a fundo mesmo no inglês, é preciso muita... Agora, o que eu vejo mais inteligente é a pessoa pegar a sua língua nativa e assentar todos os seus esforços intelectuais em cima dela. Sim. O resto é para ajudar. Tá certo. Então, por exemplo, nós temos uma língua, quem nasceu aqui, o português é bom, ele é positivo, porque ele não é igual ao inglês, não é uma língua bárbara. Ele é judicioso, ele é racional, ele é ponderado, ele tem equilíbrio. O outro que tem, se você que já domina, é o alemão. O alemão também tem, mas o alemão tem muito excesso de uma opção de coisa que o português não tem. Sim, porque os negócios das desinências, aquele processo da
juntar as palavras e aumentando, isso aí é terrível. Ela tem muita gramática latina, né? Eu junto as palavras, mas de base, já fixo, sufixo e prefixo. Agora, o alemão não, ele junta a palavra para tudo. Sim. E outra coisa, você tem que falar tudo de uma vez só. Tudo que está escrito, você tem que estar falando. Isso aí é duro no alemão. Agora, quem domina bem o alemão, dá para expor os processos da ideia com muita articulação matemática, racional, positiva. Agora, o português permite isso também. Porque o alemão, assim, popular, eu fui alfabetizada no alemão. E falo alemão, entendo. O alemão é superior ao inglês. Só que o alemão... Assim, o alemão é superior ao inglês. Mas pra agora, mim eu sempre prefiro, parece, disso tudo, eu prefiro o português, nessa história toda. O inglês sempre me parece o alemão mal falado. Sempre às vezes. É igualzinho também quando eu falo que espanhol é a linguagem portuguesa quando o menino fica com resfriado. Então a criança começa a falar. Tá certo. Espanhol. Entende? Está certo. Para nós é mais fácil. Agora, eu acho bonito, tem certas coisas de espanhol lindas. É igualzinho italiano, tem certas coisas de italiano também, música, certas coisas são bacanérrimas. Mas isso não a resolve o problema. Volta. Só volta. Só volta. Aqui, ó. Aqui. Só volta. Com relação a essa questão da retrocultura impregnada na paragenética, a gente pode... como é que a gente pode pensar isso nas questões das miscigenações étnicas? Na questão da pessoa mestiça, a gente pode dizer que há mais ou menos impregnação dessa retrocultura na essa paragenética? está na fase de transição. Como é que é? Ela está procurando sair do buraco. Certo. Então ela começa a ter contato com os vizinhos. É aí que vem a mestiçagem, a mulata, essa coisa toda. Isso faz parte do serviço. Essa pessoa que fez o poema, que está defendendo o processo, está na cara que ele é preta, né? Mas a gente pode dizer que há mais impregnação dessas idiosincrasias retroculturais na pessoa, então, justamente para ela estar querendo sair do buraco, é isso? A tendência é haver mais impregnação. Todo mundo que dá valor para isso que ainda tem um pé lá dentro. Tá. Tem culpa do cartório. Senão não daria valor. É a fase de mudança, de, vamos dizer assim, reeducação, de refusão ou refundição. Estão melhorando, estão fazendo força. É a fase. Ok. E uma outra pergunta é na codigologia, no terceiro item que o senhor menciona na codigologia, o incremento conteudístico do CGC como sendo fator eliminador dos exotismos culturais. Você pode falar mais desse incremento conteudístico? Que tipo de incremento conteudístico pode justamente eliminar? Por exemplo, o nosso aqui, o que é que seria para eliminar os idiotismos culturais? Uma das coisas que nós precisamos de ter naquilo que nós fazemos é combater os processos do fanatismo religioso. Você não acha? Que é muita gente que vem aqui da religião. Hoje mesmo já teve gente perguntando sobre o negócio espírita e não sei o quê. Muita gente está saindo disso, está se libertando. É o 13 de maio dessa turma. Então, isso aí é um incremento conteudista do Código Grupal de Cosmoética. Então, nesse Código Grupal de Cosmoética, vamos respeitar todas as religiões e deixar para lá. Esse seria uma linha para esse código, alguma coisa nesse sentido. Respeitamos a posição de qualquer um, seja sobre sexo, sobre religião, sobre profissão, sobre o que queira fazer. Mas agora, não nos interessa. Vamos usar a omissão superavitária. Deixa para lá, que isso não interessa mais. Está ultrapassado. Para nós. Isso tudo é importante pensar. Seria um tipo de incremento conteudístico? O princípio da descrença é a base. Ele é o embasamento de tudo. Sem ele, nós estamos perdidos. Aí, precisa ser assim. Eu estou vendo que tem gente que chegou aí hoje, né, Luimara? O que é que houve? É férias? Está tudo bem? Tá bom. Professor Valdo, a página 1.
fatologia, as reações pessoais aos agentes exteriores do cosmos. As reações pessoais aos agentes exteriores do cosmos. O problema todo é o seguinte: agentes exteriores do cosmos, quer dizer, agente fora de você, da sua vida, entendeu? Do seu olo pensênico. Como é que você reage a isso? Como é que você reage? Por exemplo, as pessoas que querem doutrinar você, como é que você reage? Isso aí tudo é processo de idiosincrasia cultural. Agora veja, essa idiosincrasia que você tem contra aquilo que eles querem dominar você, ela até é positiva. Por isso que o verbete é neutro. Tem que saber. Uma pessoa que vai usar homem super, ele não está usando idiosincrasia? O que vocês acham? Está ou não está? Homem super, omissão superavitária. Está? Mas é aí, a coisa nova, a renovação, a reciclagem. Mas aí intervendia em binomiologia, página 2, o binômio flexibilidade cognitiva megafraternidade. Tem a ver com o desenvolvimento do parapsiquismo? Sim, a flexibilidade cognitiva, ela é o jeito de você se liberar de tudo aquilo que criou uma mentalidade acanhada sua. Então, para você se libertar e abrir o processo, tem que entrar na flexibilidade, você tem que ser mais flexível. Não pode ter apriorismose, não pode ter monoideísmo, ideia fixa, entende? Você tem que ficar mais flexível. Isso é a fraternidade, é o caminho que está aí dentro da situação. Agora, a mega fraternidade é que vem depois, é o binômio. Flexibilidade cognitiva, mega fraternidade. E o trinômio mental somática, comunicabilidade e parapsiquismo? Esse é, mas esse também é psicossomático. Ele é geral, né? Ele é para tudo. Então, a flexibilidade cognitiva, ela pega tudo. E a mega fraternidade também pega todos. Um pega tudo, o outro pega todos. Eu estou tentando ver como vai o direcionamento. Onde você está? Pergunta para você, onde você está? Agora, depois a gente tem que perguntar, de onde vai a pessoa? Tá bem. É o jeito, é o caminho. Walter, aqui. Eu não entendi esse negócio da Omnissuper com a idiosincrasia. O quê? Eu não entendi isso da Omnissuper com a idiosincrasia. Escuta, omissão superavitária. Na hora que uma pessoa insiste com você para fazer alguma coisa, fala assim, sinto muito, mas eu já estou fora dessa, me inclua fora dessa. Isso é omissão superavitária. Você está tirando seu corpo fora. É lógico que nessa hora, o que levou você a fazer uma omissão superavitária foi uma idiosincrasia de alguma besteira que aquela pessoa tem. Essa é cultural. É uma idiosincrasia sua. É um viés que você tem, que você já pensa na frente daquela pessoa sobre aquele assunto. Segundo você, né? Então é idiosincrasia. Só tem que a idiosincrasia cultural, no caso, que a pessoa quer acertar. Ele não quer mais se acumpliciar com a coisa errada. A pessoa vem e insiste com você para lavar dinheiro. Mandar dinheiro para Ilhas Caimã. Você dá o conto. Não, já estou fora dessa. Isso é uma idiosincrasia que você já tem com esse negócio de lavagem de dinheiro lá fora. Entendeu? É claro? Espera aí, deixa eu fazer outra pergunta também. Como é que faz assistência com visgo? Com visgo? É. Não, assistência com visgo é o seguinte, toda assistência bem feita, ela tem uma viscosidade, ela tem uma atração. Porque senão a pessoa não segue aquilo que você está assistindo. Então o assistido tem que ter afinidade com você.
Isso é o risco. Agora, essa afinidade é que é a empatia. Essa empatia, ela transcende a idiosincrasia cultural. De modo geral, a vida é assim. Ela transcende. Ela transcende. Mesmo na omissão superavitária, ela transcende. Porque aqui na legislogia está a lei do maior esforço pessoal interassistencial. Pois é. Então, essa já é também uma idiosincrasia. Já está superando tudo quanto é processo cultural. Então, pode ser um antagonismo ou antagonismologia das leis sociais, ou pode ser também uma maneira de mudar as leis sociais. Processo de renovação. A renovação é que a gente precisa. Agora, quando a pessoa está assentada em alguma idiosincrasia que não seja boa, não há renovação. E parte, então, dessa lei do... Tem que haver uma libertação da idiosincrasia negativa para haver reciclagem. Certo. Tá. Agora, veja, o curso intermissivo, ele veio fazendo um corte. É como se fosse... Uma cisão. Uma cisão, está entendendo? Abrir um caminho. Para essa mudança. Agora, de uma maneira assim, muito cirúrgica, mas abrangente, como não acontecia antes com ninguém, entendeu? Por isso que a gente tem umas quedas assim, né? A gente está caminhando e de vez em quando... Uma coisa séria no curso intermissivo é o seguinte: se a pessoa tem noção do curso intermissivo, acabou o papo. Não há mais reputação. Mas não se precisa discutir mais sobre o assunto. Mas se ela já o caso virou ponto pacífico. Aqui, virou ponto pacífico. Então, veja, isso é um absurdo. Pelo seguinte, antes não tinha nada assim. Arranja uma saída melhor do que o curso intermissivo para a evolução. Não tem. É de uma lógica um negócio terrível. Por isso que eu falo. O que é a conscienciologia? A ciência das ciências. E banana para o resto. Feliz ou infelizmente, já tem que dar a banana. Não tem saída. Não podemos fazer com antecedência. Senão, você está fazendo o quê? Prisão grupo carne, você está voltando ao passado. Tem que mostrar, não, isso aqui é diferente. Acabou. Então, idiosincrasia cultural das mais bravas que tem é o curso intermissivo. Porque é multicultural, é paracultural, é multidimensional, é evolutivo. Pensa o alcance disso. Vocês estão entendendo por que é importante pesquisar esse tema? Parece uma coisa tão simples, mas não é assim. Depende do esforço pessoal. Não é assim. Agora, vocês vejam que eu deixei ele bem simples, magrinho, sem gordura, de propósito. Para não pesar muito, né? Mas se essa idiosincrasia ela for negativa, aí ela traz a interprisão. É o que acontece. O que é que acontece com aquela pessoa que vai embora e depois vem como retomadora de tarefa? A idiosincrasia ainda está funcionando muito na cachola dela. Agora, o pior, sabe aqueles 10, 12% do povo que vem e foi embora. Esses estão dominados pela idiosincrasia. Quer dizer, a idiosincrasia que eles têm, quando tiveram contato com a carne, com a matéria, com essa dimensão, mostrou que aquilo é superior ao curso que a pessoa fez. O curso não teve força para superar o temperamento idiosincrático da pessoa. Você entendeu? Nós temos aí 3 tipos de pessoas. Aquela que aderiu, superou a idiosincrasia. A outra que ficou no meio tempo, foi lá, mas depois voltou e está tentando superar. E a outra que veio, bateu na cabeça, voltou, e essa está totalmente dominada, escrava da idiosincrasia dela. Algumas são por causa de religião, outras são por causa de dinheiro, outra por causa de prestígio, outra devido ao processo de sexo, outra por causa de poder. A maioria por causa de poder, é o poder. Isso aí que desvia mais a pessoa. Então, das idiosincrasias mais sérias é o problema de poder aí que funciona mais contra a pessoa.
Eu estou falando de ponto de vista geral daquilo que eu já venho estudando todas essas décadas. Valdo, eu queria que você aprofundasse essa neo-idiosincrasia que tem a fonte no curso intermissivo que você falou, que aí começa a ser cada vez mais positiva essa idiosincrasia aí. Essa base toda, ela vem do curso intermissivo mais, parece. Agora a coisa nova mesmo vem mais do curso intermissivo. Porque todo mundo teve que ajustar as craveiras. Estava tudo desafinado. Procuraram afinar. Mas mesmo assim ainda não está bem afinado. Então a pessoa vem que está começando, ela está engatinhando, tem marcha e contramarcha, altos e baixos, de vez em quando acerte, de vez em quando erra. Isso é o começo. Agora há pouco você falou que aqui na CCCI, tudo quanto é verbete é feito também para nós aqui. Alguns eu sei que esses não são para vocês. Esses são para a gatinha lá de casa. Não, mas esse especificamente a idiosincrasia também é muito para a gente. Não, esse aí é porque nós temos resquícios. Nós precisamos disso. Mas até onde vai? Existe um início da abertura com resquícios de coisas do passado. Isso está se limpando. É mais ou menos isso. Agora, a coisa mais séria é isso. Por exemplo, você fez o curso intermissivo, você vem para cá, aí tem um trabalho para você fazer. Você se apresenta como voluntário, eles te dão um cargo, um encargo, uma função. Ali você vai ter que ter cuidado para não exorbitar, para não passar da conta, porque as idiosincrasias do seu passado vão aparecer de tudo quanto é jeito ali. Então tem que ir com calma, até aquilo dominar. Agora, nesse ponto, o poder é o pior deles. Esse poder, a próprio autoritarismo, algum resquício que pode existir é desse poder também. Porque o poder é o seguinte, ninguém foge do poder, ele faz parte de você. Então o problema todo é aperfeiçoar o poder, burilar, limar o poder. Nós temos que melhorar a qualificação do poder que a gente tem na mão. Mas no nosso caso... A maioria tem dificuldade, porque qualquer coisa a tendência é ir para a boca torta, é fazer aquilo que já está acostumado. Mas no nosso caso tem melhorado, mas até que ponto tem melhorado? No nosso caso. Isso aí vamos saber depois com o transmentor. Vamos saber dele o que ele acha. Como é que está a situação. Entende que o princípio do omniquestionamento abarca o princípio da descrença. Ora, se a consciência questiona tudo, não há espaço para lógicas mal embasadas. Comente, por favor. Sim, mas o problema todo é o seguinte: nem todo mundo entende a qualificação da lógica. E nem todo mundo aplica a lógica adequada para o contexto adequado. Outra coisa, há lógicas e lógicas, e é preciso ver quando você vai aplicar, onde é que ela funciona, qual universo. É uma lógica monovisual ou cosmovisuológica? Isso tudo tem que ver. Então, essas coisas nós temos que estudar. Agora, que o omniquestionamento está dentro do princípio da descrença, está. E o princípio da descrença, que depende do seu egão, também depende. Então tem que examinar isso também. O princípio da descrença é o processo da pessoa, antes de tudo. É a experiência dela, é a visão dela. Então, como é que fica? A visão, quando eu falo visão, é a abordagem, a análise, a interpretação, é a pesquisa, a investigação. Professor, sobre a questionologia, sim, ali no final. Qual peculiaridade ética predomina em você? Você vive satisfeito com tal característica? Isso. Minha questão seria, essa peculiaridade étnica, de uma certa forma, em tese, ela é sempre anti-homeostática. Poderia se dizer isso? O que o senhor quis dizer com peculiaridade étnica? Porque todo mundo tem, né? Mas... por exemplo, a estrutura do seu temperamento é feita pela sua etnia. Como é que fica? Porque assim, um cara nasceu na África. Sim. O outro nasceu no Rio Grande do Sul. É diferente. Sim.
Observa, só o nascimento já mudou a opção de coisa aí. É que em tese O cara vem da Alemanha e o outro vem do Gabão. Olha aí a diferença. Como é que fica? Então, na realidade, o objetivo dessa pergunta seria identificar o que presta e o que não presta dentro da cultura e o que não presta, abrir mão e focar no que Examina como é que é aqui agora, está na base aí das mídias, examina o povo do Haiti. O povo da onde? Haiti, os haitianos. Sim. Veja bem como é que fica isso. Entendeu? É a vida. Mas aí tem a questão realmente séria da questão da paragenética, né? Porque, por exemplo, a pessoa que nasce no Brasil, que tem esse famoso jeitinho brasileiro, e ela não se deixa, não se curva a esse tipo de cultura, que isso é muito disso em Brasília, né? A genética dela é superior. Mas agora, por exemplo, tem uns que não se curvam, fica francesista, totalmente francófilos. São burros também. O Brasil teve muito disso, desde a época da Belle Époque. Entendi. Atualmente o Lula está nessa também, não sei o que é que tem atrás disso. Esse negócio dos aviões, estão todos francófilos. Há uma francofilia terrível nisso. Quer dizer, eles querem voltar a dominar a cultura brasileira, a França. Que aqui era chique. O negócio da França. Da França. Aí vem o ler do livro, vai falar do Machado de Assis, e fala assim, então, o que é que você acha dele? Fala assim, ela era um babaca. Professor, Ele dessa época mesmo tem toda a razão. Professor, em Agora, tese... o livro é lá do Nordeste, aquele negócio todo. Está certíssimo, ele está vendo as coisas. O que faria a união dos grupos, dos conjuntos de maneira geral? Seria somente uma... O que faz com que os grupos venham conectados, além das características que a gente conhece? Afinidade. Mas a afinidade, em tese, tem com ele culturas. Empatia. Mas aí a gente tem com... O negócio é esse. Cada um tem a sua coisa. Sim. Agora, veja, a idiosincrasia cultural é que faz afinidade. Não é fácil. Você descobrir qual a peculiaridade dentro do grupo. Por exemplo, uma coisa eu às vezes fico pensando na minha infância lá e na minha terra, né? Aquelas poucos milhares de pessoas que constituíam o Monte Carmelo, aonde Jesus descansou, né? Então, veja, a cidade tinha um monte de gente com predominância, tudo portuguesa, tudo lusitano. Mas, por exemplo, tinha japoneses, tinha espanhóis, e às vezes japoneses tinha até em grande número. Então tinha gente de todo tipo. Lá pela Santa apareceu a opção de americano, devido ao processo de religião. Tinha gente italiana no meio. Agora veja, mas o que predominava, as tendências todas, tinha uma característica portuguesa. O processo de música, os hábitos, aquilo que influía, por exemplo, na Igreja Católica, nas festividades. Há um processo, então, cultural, violento de Portugal, que era o interior do Brasil. Mas havia gente que procurava ter cultura, que já entendia da opção de coisa. Naquela época, eu sei, por exemplo, a cidade de Paracatu, que é ainda mais isolada, que ninguém conhecia, que até hoje nem aparece muito. Muita gente lá falava francês, na cidade de Paracatu. Tem umas coisas assim, quer dizer... Então, isso tudo é afinidade. Se nós pensarmos em termos de consciências mais evoluídas, os serenões, ou consciências com um nível mais superior, eles também têm algum vínculo com alguma cultura, com algum grupo específico? Não, a hora que a pessoa nasce aqui, ela começa a ter vínculo. Pela mãe. A mãe é de onde? Vai influir. A criação, a educação, o meio ambiente, o meio, quer dizer, a ecologia. Como é que fica? A nosologia. E dentro da nosografia, quer dizer, o negócio errado, tudo que tem ali vai aparecer. Uma última pergunta, professor. Para que a gente consiga fazer o resgate e interagir bem com as várias culturas, o ideal é você conseguir compreender cada uma delas e... Compreender e ficar com o melhor. Veja tudo e fique com o melhor. Isso aqui é o ideal, mais inteligente. Okay. Isso é que o professor Vicente Lopes Pérez falava para mim.
não fique apaixonado por nada. Nem música, nem cinema, nem arte, nem ciência, nem esporte. Por outro lado, não fique apaixonado por língua nenhuma. Nem português, nem italiano, nem alemão. Ele me ensinava isso tudo. Nem francês, nem latim, nem nada. Por outro lado, não fique apaixonado por nenhuma cultura. E aí ele falou, nem francesa, que os brasileiros são tudo enrolados, nem espanhola, nem americana, nem alemão, nada disso. Quando eu estudei com eles, os alemães estavam na ponta. Tudo quanto era máquina, se era alemão, é o máximo. A motoca tinha que ser Zundato. A faca ou canivete tinha que ser deles também, lá aquele negócio de Solingen, os negócios desses, tudo era máquina alemã, não tinha nada de americana. O negócio da guerra, tudo era alemão. Agora, só a gente da minha idade pode ter visto isso, porque depois eles cortaram tudo. A hora que a Alemanha caiu no buraco, sumiu a Alemanha, tudo que era próximo alemão. Ninguém mais começou a falar. Tinha também relógio, tinha relógio também tipo alemão. Agora, eu lembro muito do Zundato. A maioria aqui não deve ter nem ouvido falar nisso, mas porque morreu. Vocês não sabem o que é Zundato. Pois é. Por causa da guerra. A guerra enterrou isso tudo. Agora, tudo é processo cultural. E outra coisa, tudo que era da Alemanha era muito bem feito, durava mais, funcionava mais. Até hoje ainda tem umas coisas assim, né? Mas caiu muito. Por isso que quando saiu o Fusca, que foi o Hitler que mandou fazer, todo mundo pegou o negócio. E a hora que fui examinar, eu falei assim, o melhor carro que tem aqui para eu fazer um trabalho com ele vai ser um Fusca, um alemão. Eu olhei todos que tinha na época. E olha que eu tinha um vermelho que eu dirigi nos Estados Unidos, que era um carrão, sabe? Um negócio brabo, que era um negócio, mas não dava. Eu preferi fazer com o pequeno, que era melhor. Agora, tudo por causa do problema alemão. Era bem acabado, a acabativa era boa, a prestação de serviço era boa. Agora, tudo muda. Vocês veem, passou a temporada, os japoneses estavam na ponta. Agora, o que deu aí com a Toyota? Aí a Toyota. O negócio deu uma porção de coisa para trás, está dando um prejuízo danado para eles. E vocês viram agora que quem está fazendo mais exportação agora, a partir desse ano, está sendo a China, né? Ganhou da Alemanha, né? Então, como é que é? Tudo que eles fazem negócio, tudo baratinho. Isso não vai durar muito tempo. Alguma coisa vão ter que tomar atitude nisso. Não é tudo o trabalho escravo, não é isso. O material também é de combate. Você sabe, material de combate é o contrário disso que eu estou falando. É aquilo que é feito de carregação. Outro nome é material de carregação. É indústria de carregação e material e indústria de combate. Combate quer dizer, é para fazer, é por movimento, é quantidade. Isso é uma droga. Agora, isso tudo aí, nós estamos vendo que está ocorrendo. Agora, veja, tem idiosincrasia cultural nessa história toda. Agora, temos que saber mexer com isso, não tem dúvida. Saber como é que fica. Agora, é duro, essas coisas todas. O processo de indústria, uma das coisas mais bravas que tem, é a hora que a indústria adere a uma guerra. Aí tudo aquilo que era bom nela começa a perder a qualidade. E foi isso que aconteceu com as indústrias alemãs, a Siemens, esse negócio todo. Várias delas. Tudo trabalho escravo lá também, tipo chinês atual. Os chineses hoje estão fazendo aquilo que os nazistas estavam fazendo. Você sabe que lá em Birkenau, aquele negócio todo lá, o processo todo era de a indústria com escravos. Judeus, escravos judeus durante a guerra, pois morria tudo, porque eles não davam alimentação suficiente. É duro. Professor. Agora, Auschwitz, Birkenau. Sim. A China hoje, eu vejo que é impossível concorrer com ela devido à qualidade e o preço. E a pirataria também.
alguém lança um produto... Qualidade não, calma. Qualidade não. Não. Ele não tem qualidade. Não tem qualidade, pois é. Mas então é por causa do processo é acessível. Acessível. E alguém lança um produto, 3 dias já tem similar pirata lá na China. Em qualquer parte do planeta eles falsificam. Então essa situação não vai perdurar muito tempo. Não, isso aí não aguenta muito tempo, não. Obrigado. Tem que mudar. Pessoal, eu queria entender um pouco mais essa condição do temperamento da pessoa com relação a determinada etnia. Que o senhor falou assim, às vezes a gente vê assim, tem certa pessoa que você olha que é brasileira, mas parece um inglês, né? Escuta. Isso aí é que é a falta da renovação. Aqui, o que nós vemos mais é isso. Por quê? Por causa do curso permissivo. O cara da nobreza, seja a nobreza vamos dizer, da corte, ou a nobreza da Europa. Agora ele vem para cá. Então tem que abaixar o facho, a crista, tem que colocar o rabo entre as pernas, etc., abaixar as orelhas. Então, você vê direitinho que tem um aplombe. Como é que chama o aplombe? Tem um nome para isso. Pose? Pose, qual que é o outro nome? Tem vários desses nomes aí. Como é que chama? Nariz em pé, o que mais? Hein? Pois é. Tudo isso. Agora, a pessoa está começando a burilar aquilo ali. Então, mas aí eu queria entender assim, a pessoa ela tem esse aspecto lá em inglês da personalidade, lá do jeitão dela, tem até às vezes os hábitos. Não, mas ainda tem uma inglês, coisa que você não falou aí, é bom também a gente esclarecer nesse meio caminho, no meio do seu caminho aí. É aquela pessoa que vem para cá, vai estudar em Londres, depois volta para o Brasil, nessa vida. Eu conheci várias pessoas assim. Gente da família, gente fora da família. E outra coisa, de alto nível. Você está entendendo? Entendi. Alguns saíram bem, alguns ficaram doidos. Não, a pessoa está presa ainda no negócio, gosta daquilo. Ela voltou para lá. Agora tem uns que voltam e ficam por lá. Lembra daquele nosso amigo do Instituto? Que eu falei com ele, e ele está lá. Mas eu queria entender, né, professor Waldo? Queria entender um pouco além disso aí. Por exemplo, aí a pessoa tem esse jeito inglês lá dela de ser, né? Mas se você for ver a consciência, ela passou por várias outras etnias. Mas por que prendeu aquilo ali? É isso que eu queria entender. O processo é o estigma. Estigma cultural ficou. Não tem saída. Mas você considera que... Eu pergunto para vocês, você já me conhece muito. Qual estigma cultural predomina em mim? Tem algum? Chinês por quê? Me explica. Acho que é da Grécia. Por que eu tenho chinês? Só porque eu como arroz? Gosto de acelga? Gosto de acelga? O que é que tem? Eu gosto de shiitake, que é japonês? Que negócio é esse? Como é que é? O que é? Não, isso aí em parte é assim. Eu acho que é só quem entende mandarim que sabe disso. Agora, tem outra coisa também que mostra o meu processo de mandarim. É o meu detalhe em matéria de criptografia, comunicação. Eu tenho isso ou não tenho? Vocês vejam, só hoje, olha o que é que eu não falei aqui de coisa sutil. Olha o poema que eu trouxe para ler para vocês. Vocês querem coisa mais sutil e óbvia do que isso? Que a sutileza óbvia é a mais brava que tem. É essas que eu uso. Agora veja, todos esses macetes que eu tenho de delineamento e de entrelinhamento. Isso é típico da pessoa que já mexeu muito com mandarim e com os processos chineses. Aquele detalhe de fazer o desenho, sabe como é que é? Vocês não viram o desenho meu, como é que eu faço? Você viu um desenho meu, o que você achou? Aí ela viu. Foi esses dias que apareceu a consciência da... Ela chegou na hora que estava lá trazendo umas coisas para mim. Falei assim, o que você está fazendo? Eu disse, não, eu estou desenhando aqui essa consciência. Eu quero ver por quê. Quero analisar bem. Aí mostrei para ela a cara da pessoa. O que você achou?
Tinha as marcas de tudo, a pessoa, com detalhes, você está entendendo? Que é um negócio chinês. Tem umas coisas assim, mas isso é pouco. Eu acho também você muito relacionado com o processo de Atenas lá, até pelas ideias que você tem, pelas coisas que você quer reviver aqui na Conscienciologia. Atenas estava cheio de chinês reencarnado lá. É a continuidade, né? Não, agora o pior da história não é isso não, é que no meio disso tudo estava cheio de gente do Egito, né? Como diz o cara, o egipciano, não é egípcio, é o egipciano. Quer dizer, tinha muito egipciano antigo, e eles não eram tão retrógrados. Isso tudo tem que pensar. Mas desse estigma que tem etnológico, vamos dizer assim, normalmente ele ocorre de poucos anos, poucos séculos, ou são coisas de milênios, vamos dizer assim, que fixa na consciência em geral? Não, quando o negócio é grande, a pessoa tem noção de cosmovisão, do ponto de vista retrocognitivo, o negócio é milenar. Milenar que eu estou falando quer dizer milênios, não é um milênio, não. Alguns milênios. Então, por exemplo, você às vezes olha... A hora que eu falo esse negócio, por exemplo, do Egito, isso não é um milênio. Raciocínio. Entende? Mas o senhor, na sua análise conscienciométrica, assim, com as pessoas, aí, quando você olha, você consegue observar, isso aqui é característica dele lá do Antigo Egito, isso aqui é característica dele, às vezes, não, por exemplo, mas da às vezes Idade Média. Isso aí não adianta. Você tem que ver o que é que está funcionando hoje. É aí que eu olho. Entende? Porque, às vezes, você vê todos os amigos seus que vêm desde a China. Esse entrou para aqui, o outro entrou para ali, o outro entrou para cá, o outro entrou para lá. Quer dizer, você tem que ver o que sobrou hoje. O que é? A minha análise por aí, ela tem que ser contemporânea, atualizada. É o que está preponderando é o que prepondera na manifestação da pessoa naquele momento. É o que está preponderando na manifestação da pessoa naquele momento. No Zeitgeist, no momento evolutivo. Eu sei, mas às vezes essas coisas estão preponderando, você vai ver, esse jeito da pessoa aqui, esses hábitos da pessoa tem a ver com aquela vida, tem a ver com aí eu vou olhar o seguinte, o que ela tem que estruturou o temperamento dela positivo de séculos. É aí que a gente vai olhar. Aquilo que é o bom. O que ficou? Aquela envergadura ou enfibratura da estrutura da personalidade que ficou. É isso que o senhor usa para incentivar, é isso que você usa para incentivar a pessoa. Aí quando eu já falo, eu confio em você. Às vezes quando eu falo isso, o povo ri de mim. Mas às vezes eu estou confiando devido àquela estrutura. A enfibratura oculta que está ali, que ele nem está sabendo, não sabe de nada. Mas a gente vê o jeitão. Por isso que eu falo para vocês, o ideal seria o seguinte, você veio para cá, cada pessoa que aparecer, alguém tinha que ter dado para você, por exemplo, o transmentor, a ficha do cara. Mas uma ficha multimilenar. Ali. Isso é que seria o ideal. É isso que eu tenho que fazer. Que é isso que os evoluciólogos fizeram para chegar a ser evoluciólogo. Então, meu negócio era virar vocês do avesso, mas isso é pouco. Não resolve nada virar vocês do avesso. Entende? Você vai procurar o passado, não está ali. Tem que ver o passado. Então, como é que fica? Como é que fica? Valdo, mas... Você entendeu isso, Marcos? O negócio é mais embaixo, mais profundo. Agora, você começa a ver aquelas raízes. O que é que tem? Aquela da estrutura, vamos dizer, os pilotinhos da construção do micro-universo consciencial da pessoa. Tem pilotinhos que está funcionando, ele está sustentando o negócio. Às vezes, aqueles é da sua época. É por isso que é importante também a gente conhecer muito de história, né? Para você ver assim, onde é que está. A história ajuda muito, mas agora o problema é que não pode ser história. Quer dizer, tem que ser uma coisa real. A hora que vai para a imaginação, piora tudo. Então, aí você vai agora chegar à conclusão. Por que é que eu defendo tanto o estudo do parapsiquismo? A parapercepciologia está nisso. Como é que você pode examinar a historiografia sem parapercepção? Bobagem, perda de tempo. Agora é isso que eu falava com os professores. Tinha um
era muito meu amigo, eu falei assim, você tem que estudar mais para a percepção. Ele era casado com uma moça que era médica, que depois foi até entrou na política na Baixada Fluminense, e eu ajudava ele na história. E ele sempre perguntava, vai, Paulo, o que você acha que eu preciso fazer de parapsiquismo? Para você ter uma visão da história, da historiografia grandona. Foi o que eu falei com aquele nosso amigo que é o autor, que eu ajudei antes de publicar o livro, que hoje é um grande nome aí, jornalista, que vem aqui de vez em quando. Eu falei isso também, mas ele não adianta, ele ainda não chegou lá. Ele ainda não chegou lá. Mas agora, a hora que eu falei assim, eu sou historiador, eu falei, não, você é historiógrafo. Mais embaixo, mais sério. Grande. O que prevalece em você, afinal? Você fez a pergunta... O que prevalece em mim é a burrice. E é essa que eu estou fazendo uma força danada para superar. Não está sendo fácil. Agora, vocês têm me ajudado demais. A inteligência de vocês transborda para o meu lado. Isso me ajuda. Não prevalece de estigma do passado. Você fez a pergunta e depois ficou... Não, é para ver se vocês estão me entendendo. Agora, pode prevalecer em alguém, não sei se em você, o multiculturalismo de várias coisas. coisas. Eu sou sua cobaia há quantos anos? Sei se contar outras vidas, eu não sei. Não, estou falando dessa vida. Falando dessa vida. Quantos anos são? Se você ainda não me conhece, depois de tantos anos, está danado. É igualzinho você me perguntar sobre você. Eu tenho que conhecer você de alguma coisa. Mas, então, você fez a pergunta. pergunta. Eu vi o seu périplo. Quer dizer, eu vi a sua trajetória esses anos todos. Você viu a minha também. Nós temos que ter uma noção do temperamento, da tendência, do modo da pessoa. O seu que vem do passado são várias coisas. É difícil identificar uma só, né? Mas tem várias coisas. Não, eu sou uma pessoa complexa, mas aqui quem não é? Todo mundo é poliédrico. Eu sei disso também. Agora, o problema todo é o seguinte: o seu jogo é simples ou complexo? O meu jogo também é complexo. Eu, além de ser complexo igual todo mundo, eu jogo com coisas complexas. É tanto que eu falo aquele negócio desde o início, você sabe disso, já me ouviram falar. A pessoa vem para a Conscienciologia, ela quer coisa fácil? Não. Você errou de porta, procura outro lugar, que aqui não tem nada fácil, tudo é difícil. Se não houver dificuldade, como é que vai ter crise de crescimento? Como é que as pessoas vão evoluir? Como é que elas vão aproveitar esse corpo e essa vida? Mas ela, nas várias vidas, ela teve vários focos importantes, de milênios, para identificar um. Mas sempre fica delineado um que... Tem um. Sempre tem. É bobagem isso, é sempre olhar. Agora é lógico, tem alguns que ela já superou. Tem coisa que às vezes você usou 1 milênio, depois deixou aquilo. Agora, nesse último milênio, o que é que está predominando em você? É isso que eu vejo, aí é que é o Zeitgeist. É a atualidade, a contemporaneidade. E sempre do temperamento. Porque... Sempre é o temperamento que, vamos dizer, expõe isso aí. É a parte dos 10% do iceberg que aparece fora da tona. Professor, como o senhor analisa a condição daquela pessoa que já morou em várias cidades, vários países, mas sempre em fronteira? E mais na região sul, em todas as cidades, isso países... Isso é porque tem a relação com o processo da liberação das etnias. Ela tem que ser universalista, está forçando a barra. Às vezes ela mesma escolheu para isso. Então ela tem que combater a xenofobia, tem que combater o processo da bitolamento, de tudo quanto é jeito. Ela tem que caminhar para o universalismo, a vertido consciencial. Então é uma força... Por exemplo, uma das melhores coisas que tem aqui é justamente isso. Nós temos que ficar no front da batalha, não adianta nada. Se escolher sua cidade do interior, aí bem quieta, entendeu? Aquela que eles chamam de pacata, outro nome que eles gostam, bucólica, não é isso? Isso não resolve nada. Você vai perder sua vida? Não. Nós temos que ir para o estorcegão da dificuldade. Quer dizer, isso aqui, fricção de cabeça, mexer com as pessoas fortes, é isso. O povo vem aqui e reclama da natureza. Não. É isso que nós precisamos.
Uma boa parte de vocês fizeram o curso intermissivo, vocês esqueceram da natureza. Aqui vocês têm uma retomada de contato com a natureza. Isso é importantíssimo. Se a pessoa não começar a dar valor para o processo da natureza, como é que ela vai ficar livre da Terra, da vida humana, dessa dimensão? Primeiro, ela tem que se entrosar com a natureza. É daí que vem os bichos, subhumanos, a situação toda. Vocês estão entendendo? O povo acha ruim porque nós falamos de gato, de cachorro, de animal doméstico. São bobocas, não entendem nada de evolução. Entende? A pessoa, se ela não se dá bem com o animal doméstico, ela vai se dar bem com quem? Com a turma que está fazendo a transmigração para outro planeta. Só pode ser. Você está entendendo? Outro planeta que eu estou falando é evolutivamente inferior à Terra. Porque lá ela está precisando de dinossauro, porque só gato e cachorro não está dando jeito. Vamos colocar dinossauro no caminho dela. É isso que eles pensam. Vocês estão entendendo a lógica? Agora, é uma lógica aparentemente até, vamos dizer, irreverente, mas é. O filme pode ser básico e tudo, mas tem isso, né? Um pessoal valorizando até certo ponto a natureza e o outro desvalorizando. Eu não vi esse filme Avatar. Não, você viu ontem, mas nesse aspecto de valorizar a harmonia da natureza é bonito, sim. E outra coisa, o negócio todo chinês é tarado por harmonia, né? Harmoniologia, né? Tem muito isso em você, né? E acaba ficando mais ligado nos detalhes, como ponteiro, né? Agora, você sabe, o raciocínio dos signos chineses muda o modo da pessoa encarar as coisas. Sim. É a abordagem, a interpretação, a hermenêutica, a análise. O meu modo de analisar é diferente. A maioria. Não, mas essa coisa da harmoniologia, os chineses procuram isso. Isso dá um ar de mais complexo, mais integrado com o contexto, com o ambiente. A minha tendência, por exemplo, é sempre procurar um viés que ninguém viu. Isso também é resultante dessa... Eu fico procurando, por exemplo, o unicórnio na cabeça do cavalo. Quer dizer, uma coisa diferente. A tendência é essa. Por exemplo, a hora que eu falo aí sobre a consciência polissêmica, o que é? É preciso alguém já ter estudado. Depois você olha para mim na internet, tem muito disso. Ambiguidade. Alguém já deve ter estudado isso, mas eu não vi nada. Mas isso é ambiguidade que a pessoa tem que ter também, né? Não, não é ambiguidade, não. É plurívoco. Não, sim, de multissignificado. Não é unívoco, é o plurívoco. Plurívoco. Então, isso aí que é... Agora, eu sei que eu sou assim há muitas vidas. Eu já era desse jeito. Você tem bem essa característica mesmo. Aqueles caras chineses, o pessoal... Não, e por isso que eu não entrar, por exemplo, no processo de guerras regionais, aquele negócio todo. É o tal negócio lá que houve, uma das coisas que teve muita influência numa parte da minha vida, no espiritismo dessa vida. Que a hora que eu apareci lá e deu um jeito de eles não atacar o castelo. Aquilo tudo era uma visão mais ampla. Eu não estava preso a nada. Nenhum partido ali, nada de ninguém. Então a minha visão estava superior a deles. Porque o problema todo é você começar a ter uma visão que ela começa a ficar suprapartidária, acima das outras coisas. Você sobrepaira o processo. Na hora que acontece isso, você fica isento. E a visão é muito mais ampla. Você está entendendo? Mas para isso a abordagem do sujeito, no caso você, né, tem que ser essa da harmoniologia, quer dizer, da matriz, do complexo cognitivo, para mais simples, às vezes, né? Por isso que desde a infância eu via as coisas e falei assim, que pena. Isso aí é muito pequeno para essa pessoa. A visão está muito curta. O que pensa desse jeito? Aí dá uma pena terrível. Agora, a vida está cheia disso. Mas, porque às vezes é a opção da pessoa, ela tem às vezes complexidade. Mas aquela opção é devido ao processo da priorismose baseada no monoteísmo, uma ideia fixada. E outra coisa, às vezes essas ideias fixadas que ficaram ruins com o tempo, elas começaram muito bem. A pessoa às vezes teve um êxito, um sucesso, uma coisa bem feita, uma façanha, um grande feito. No entanto,
Ela pensou que fosse só aquilo. Isso não resolve. A maior façanha que vocês tiverem em vidas anteriores hoje, às vezes não está valendo nada. Não vale nada. Hoje se exige mais de vocês. Mas tem como recuperar também, a gente também vai recuperando isso, né? Pois se é. for positivo. Mas aquilo serviu. Mas a pessoa acha que com aquilo ela fura o céu. Tá, mas esse desvio pode ser uma idiosincrasia negativa também. O desvio que houve no meio do... Pois é negativo. Negativo, né? Então, aquela coisa boa que você teve no início pode se transformar numa coisa péssima com o tempo. Se aquilo permanece muito tempo. Agora, quando o sujeito faz esse tipo de abordagem errada, por limitação mesmo mental, etc., é menos pior, né? Do que aquele que faz por opção, né? É. Agora, nessa questão toda, o processo da imitação e do plágio, o problema da testemunha, o problema do exemplo, o processo do modelo, o problema do espelho, isso é terrível para todo mundo. Então, o problema do espelho é sério. Vocês querem ser evolucióloga? Primeira coisa, seja espelhos bons, refletindo coisa boa, porque evoluciólogo é isso. É isso aí que foi a lição que me deram há muito tempo, que eu procuro imprimir na minha vida. Seja um espelho refletor fidedigno, mas de coisa boa. Espelho refletor fidedigno, você pode estar refletindo só besteira. Gostaria que fizesse uma associação da sinalética energética e a paragenética. As sinaléticas são mantidas, como fica a interferência do retroenergossoma no novo energossoma e soma. O problema é o seguinte: as sinaléticas são mantidas, sim, dependendo da pessoa. Agora, é preciso de ver qual o alcance que a pessoa teve. Se ela é muito primária na sinalética, ou se ela já se tornou veterana. Quando ela começa a se tornar veterana, ela deslancha. Uma boa parte dos que fizeram o curso intermissivo não chegaram ao veteranismo disso aí. Isso está sendo feito agora nessa vida. De modo que essa é uma vida do veteranismo da sinalética energética para a psique da maioria das pessoas. Então, é bom pensar nisso. Agora, toda a vida nova, o energossoma muda do jeito que o soma muda. E aí vai depender da vontade, da intenção, das tendências da pessoa. Ouço todos os professores comentarem que é muito bom dar aula de conscienciologia, que sentem-se muito bem. Eu ainda não vivenciei esse estado de bem-estar com a docência. É sempre bastante difícil antes, durante e depois de dar aula. Eu posso atribuir essa dificuldade à idiosincrasia cultural, algo que ainda pega para mim. É lógico, tem algum negócio que está pegando o carro. Tem uma pedra no caminho. Já era de você ter dominado a situação. Você é antiga nisso. Gostaria de saber se uma consim ou consciex pode passar por várias etnias sem se apegar a carregar nenhum estigma cultural de nenhuma das retrovidas. Sim, tem aquela que passa com estigma negativo e tem a outra que passa com estigma cultural positivo. Aí depende da pessoa. Se sim, isso se deve ao esforço ou desapego da consim, ou se deve à paragenética dessa consciência. Não, tudo depende da vontade dela. É a vontade também que vai classificar se a coisa é boa ou se é ruim. O senhor tem alguma informação sobre a personalidade Zizi, o chinês que viveu de 431 a 483, antes dessa era comum, cuja biografia tem muita relação com os estudos taoístas e confucionistas? O que eu falo com essa pessoa? Escuta, pega uma das edições da Enciclopédia Britânica, você vai ver quem era esse cara. Como é que era a situação. Entende? Esse aí é que é. Esse aqui é o Zuzu, é a história. Aí deixa para lá. Agora, a Enciclopédia Britânica tem. Quer dizer, eu estou na Enciclopédia Britânica, vocês não sabiam disso, eu sou uma grande personalidade. Vocês não sabiam de nada. Vocês são os bobocas. E eu também sou um boboca, porque, como é que é? Não apareci nada lá na Enciclopédia Britânica. Nada nessa vida. Quer dizer, aquele negócio então. Pois é.
Então, como é que fica isso? Não adianta nada. Agora, veja, esse aí eu tinha estigma do processo até há pouco tempo, devido ao processo das perseguições que eles tinham contra mim. Porque eu procurava já falar a verdade do negócio ali, com a opção de coisa e a turma não. Agora, isso aí é recente, né? É só 431, 4 séculos antes dessa era, é pouco. A gente é mais antigo, quer dizer, tudo topeira, mas é mais antigo. São topeiras heradas, de muito tempo. Quem é que está com o microfone? Aqui. Lá. Estou falando. Não, é porque tinha... porque às vezes a gente não... Bem, como é que a gente tira partido dessa idiosincrasia do poder? Porque quando a gente fez o curso intermissivo, já estava contando com isso, já sabia que isso era uma idiosincrasia da pessoa. E mesmo assim ela fez o curso e ainda veio para cá. O que faz? A maioria, se tinha muito poder, ela vem com pouco poder agora para poder se organizar melhor. Ela não vem com muito poder de novo. Ela vem com pouco. Agora, é lógico que às vezes, se ela insiste, ela quer retomar aquele poder. Aí dá na cabeça dela. No caso nosso, da agora para frente, todo poder que aparecer tem que ser espontâneo. Quem for procurar uma luta pelo poder, está no buraco, ela está regredindo. Aquilo tem que ser espontâneo. E o poder tem que aparecer de uma maneira tarística. Ela vai ser diferente das outras coisas. Então, por exemplo, o que é que te dá mais poder? É a sua autocognição. Você veja que até a ciência convencional, em certas coisas, nessas últimas décadas, tem falado. A maior fortuna que você tem é a sua inteligência, seu conhecimento. Então, do ponto de vista nosso, multicultural e multissecular, de muita serialidade existencial, a coisa mais séria é ver essa característica desse poder cognitivo. É esse aqui, ó. O que é que nós fazemos aqui? A minha difusão é do poder cognitivo tarístico. É o que eu pretendo. Tudo que eu faço aqui é para isso. Agora, com isso, a gente evita pegar o poder espúrio, negativo, aquilo que nós já falhamos com ele. Com esse poder agora é coisa melhor. De modo que observa isso. Então eu vou repetir a coisa mais séria, tudo que eu falei, que é o princípio básico disso aqui. Todo mundo que chegar aqui e começar só a pensar no poder, está repetindo o passado e vai dar com os vulneráveis. O poder vai acontecer na mão da maioria aqui, mas ele tem que vir à mão, e não ir lá e forçar a barra para tomar aquilo. Ele não é tomado, ele é aceito, por espontaneidade. Então isso é que nós temos que pensar aí agora. Sr. Valdo, aqui no B. Eu queria entender esse temperamento étnico e o curso intermissivo que o senhor tem falado. Então, vamos pensar que eu fiz parte de um grupo étnico, melhorei e consegui sair daquele grupo. E aí fui para o curso intermissivo. No curso intermissivo, uma das minhas cláusulas de planejamento de PROEX vai ser voltar e assistir aquele grupo que eu fiz parte? Sempre você vai voltar para assistir o grupo que você fez parte, isso é inevitável. Agora, precisa saber se está na hora, se é aquele grupo, se não é outro. Isso tem que ver também. Quais os indicadores que a gente poderia avaliar? Qual é o momento, qual é o grupo? É a hora que abre o caminho. Você vê direitinho que abriu o caminho para fazer aquilo. Então você foi chamando aquele encargo, aquela responsabilidade. A TENEPS poderia dar esses indicadores do grupo? A TENEPS dá sim. Com o passar do tempo, a pessoa vai ver como é que ela fica especializada na assistência. A especialização da assistência mostra o encaminhamento dela. Isso tem relação com o público-alvo interassistencial? Então, cada pessoa, quando ela vem, ela vai ter aquele público-alvo que ela vai trabalhar nessa vida. A TENEPS pode dar esses elementos. Mas agora, a maioria do nosso público-alvo é um só, né? São os assistidos, de modo geral, e dentro da mega fraternidade. Então,
A rigor, você não vai poder compartimentar nada disso. Tem que pegar o que aparece. É como se fossem períodos, fases que determinado grupo, em relação ao temperamento... Existe fase para isso, aquilo muda. Com o passar do tempo, aquilo amplia, fica diferente. E que sempre vai estar correlacionado ao próprio temperamento da pessoa que tem relação com o passado dela. Aquele passado, aquele grupo e aquele trabalho. É isso aí. Agora, para entender mais uma coisa, dentro desse processo de interprisão grupocármica, vamos lá pensar que a gente fez curso intermissivo e vai assistir esse grupo. Para eu assistir esse grupo que está no processo de interprisão grupocármica, vamos pensar lá os nazistas, eu já tenho que estar numa fase de recomposição para eu conseguir fazer aquele trabalho? Não, você já está, né? Todo mundo que entrou aqui está no mínimo da recomposição. Ninguém escapa dessa. Tem que aceitar isso aí. Admita. Faz parte. Me chamou a atenção nesse verbete quantas vezes você usou a flexibilidade cognitiva. Agora o senhor falou no poder da cognição, né? Para conquistar essa flexibilidade cognitiva, a gente tem que deixar o apriorismo, interose. Tem alguma maneira assim de ir mais rápido nisso? Porque outro dia mesmo o senhor falou que eu estava com apriorismo. Como é que eu deixo isso o mais rápido possível? A primeira coisa é arranjar outros apriorismos e colocar junto daquele que domina você. Pensa na opção de vieses, novas vertentes para você analisar as coisas. Não, junto, põe junto. Então, porque o apriorismo é bom, a apriorimose que não é, né? Pois é. O apriorismo é inevitável. O problema é esse, ele é inevitável. É banco de dados, né? Você jamais vai analisar uma coisa nova sem se apoiar nas análises que você já fez anteriormente. Tudo que você sabe é a base para você saber as coisas novas. Pois é. Ninguém foge disso. Eu pensei nisso. Então, assim, isso é coisa lá da época do Aristóteles. Seria ler, estudar. Só que a gente conhece muita gente que lê, estuda e ainda assim é apriorística. Então, eu queria saber assim, dentro da cabeça... A primeira coisa é não pontificar. A primeira coisa é não dogmatizar. A primeira coisa é não doutrinar. A primeira coisa é não manipular consciência nenhuma. A primeira coisa é não lavar cerebralmente ninguém. A primeira coisa é não querer agradar todo mundo para ser populista e criar uma condição totalmente dogmática e errada. Essa flexibilidade cognitiva, ela acaba gerando mais poder pela cognição. Sim. Só que a gente tem que ter tudo isso aí da cosmoética para não deixar... Então, por exemplo, se uma pessoa ela adquire muito poder rápido, é preciso ter cuidado. É igualzinho o negócio. Quem enrica uma consciência é assediador. Toda riqueza rápida é feita por possessão. Entendi agora. Tá. A cognição rápida também pode ser a mesma coisa. Pode. Entendi. Uma cognição que a pessoa não pensou, ela cortou o caminho, ela passou por cima. Shortcut. Você está entendendo? Tem que ir devagar e sempre. Ela tem que enfrentar a crise de crescimento. Ela dá valor para aquilo que ela faz. Faz parte. É igualzinho o meu caso, por exemplo, com essas minhas doenças, minhas coisas nessa idade. Eu olho isso com muito bom humor. Topa aquilo que aparece, o que você vai fazer? Agora, essa tosse que eu tenho é de morte, uma das tosses mais chatas que tem. Eu tive... O que você vai fazer? Agora, veja, é típica bronquite asmática, ou asma brônquica. Você está entendendo? Agora, veja, eu nunca tive isso antes assim. É o ambiente aqui que... Não, não é isso. Você já pensou os alvéolos do meu pulmão? Estão trabalhando há 78 anos, sem parar. É muito, né? Eu também acho, coitadas, estão cansados. Mas vou fazer o quê? Não dá para dar umas férias? Se tivesse um jeito de tirar, pôr em outro lugar, não. Vocês vão ficar um mês de férias. Descansar, não dá. Então, isso tudo não tem saída. Agora, alvéolos pulmonares. Esse é o meu problema desses dias.
Eu já quis fazer uma reunião com eles, etc. Tal. Para ver se eles vamos ver o que é que nós fazemos aqui. Vamos fazer um entrosamento aqui. O que a gente faz com isso? Agora, eu às vezes recebo os amigos meus que me dão fortalece o negócio de modo geral, mexe em tudo. Então, eu não parei de serviço nenhum com tudo isso. Agora, por exemplo, tem noite que eu não consigo dormir. Em vez de dormir, eu tuço. Está entendendo? Então, esse limite do macrosoma de para-regeneração, eu queria entender isso também um dia melhor, porque o limite da para-regeneração pelo macrosoma. Não, tem coisa que não dá para atingir. Chega num certo ponto da minha idade, se você tem que reformular todo o corpo, você tem que reincorporar tudo novo. Vai gastar muita energia. Não vai gastar, é meu preferido toda a vida. É isso aí que é o negócio. E olha, eu nunca fui de fumar, eu não tomo nem café, mas não adianta, né? Mas teve uma coisa, eu usei demais na conversa, isso aí influi nos pulmões. Isso aí é bravo. Eu falei demais essa vida. Há muito tempo que eu falo. Isso aí é um problemão. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 79 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Hoje teremos recados da Luimara, Fundamentos da Conscienciometria, a Dulce, Formação de Autores, e a Marta, Palestra da Apex. Antes, recado dos amigos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para participar do programa Amigos da Enciclopédia. Para quem não sabe, o Amigos da Enciclopédia, através desse programa, é que se consegue manter a estrutura da holoteca, holociclo e tertuliário. Mas para que isso ocorra integralmente, precisamos alcançar a meta de 450 inscritos. E além de ajudar na manutenção dos projetos mais importantes da Conscienciologia, que é a enciclopédia, a pessoa tem uma série de benefícios. E aqui o Eduardo vai falar um pouco do programa para nós. Pessoal, nós hoje estamos com 298 inscritos, tá? Estamos com a nossa campanha aqui do Kindle, que é um leitor digital. Esse Kindle a gente tem divulgado aqui para vocês, numa forma assim, de incentivo para que vocês se tornem amigos da enciclopédia. Tá? O Kindle ele vai vir com várias obras eruditas, obras conscienciológicas. É uma seleção que o professor William Klein, da Reaprendência, está preparando para nós. Então, a gente está dizendo aqui que é um Kindle turbinado. E, além disso, vocês vão poder acessar os jornais, vários jornais do mundo inteiro, revistas, e comprar livros na hora, com um toque. Não precisa de estar na internet wireless, numa rede, por exemplo, no shopping ou aqui no tertuliário. Vocês podem estar em qualquer lugar, ele vem com um chip como se fosse um celular. E dessa forma, para viagens, em qualquer local você pode acessar e ler as obras e adquirir livros. A gente gostaria de dar umas informações aqui para vocês, aqueles que estão conhecendo o programa ou que não têm muita familiaridade com o programa. A partir de amanhã, nós vamos ter alguns depoimentos de pessoas que se tornaram amigos da enciclopédia e conheceram o Holoserver. E começaram a usar o Holoserver, o site de pesquisas da Enciclopédia da Conscienciologia. Tá? Vocês vão conhecer essas pessoas para a gente mostrar com o exemplo delas como que é a pesquisa a partir do Holoserver. E para finalizar, a gente gostaria de ler para vocês 17 itens que os amigos da Enciclopédia permitem aqui a manutenção da nossa estrutura. Por exemplo, cubas, papel, clips, grampos, luz, funcionários, material de limpeza, água, galões de água mineral, material de informática, exposição da holoteca no Shopping JL, a exposição aqui no hall do tertuliário, material de escritório, correios, assinatura de periódicos, manutenção dos equipamentos da sala de transmissão do tertuliário, mesa de som, edição de vídeo, computadores, câmeras de vídeo, microfones, pilhas recarregáveis, internet, hospedagem do site na internet, manutenção do site de transmissão online das tertúlias e manutenção do acervo digital das tertúlias. Então vocês vejam, com 298 amigos nós estamos conseguindo aos trancos, assim, não aos trancos e barrancos, né, mas assim, com muito esforço fazer essa manutenção. Tá? E agora, a partir do balanço existencial, nós vamos lançar uma nova campanha para vocês, aí com o intuito
de motivar ainda mais as inscrições. Muito obrigado. Aos colegas que querem aprofundar o estudo das suas idiosincrasias, sejam elas culturais, genéticas, paragenéticas, entre outras, nós estamos com um curso Fundamentos da Conscienciometrologia, que iniciará a partir do mês de abril, às terças-feiras à noite. Então, nós estamos informando previamente para vocês poderem se organizar, pois é um curso de longo curso também, não tão longo quanto as tertúlias, mas é de 6 meses de duração. Então, estão todos convidados. Essa atividade é desenvolvida aqui no CAEC, pois a Conscius faz parte do grupo CAEC. Informações 3525-2652. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los, quem estiver interessado e pensando com vontade em escrever um livro conscienciológico, que a Unescom, em parceria com o CAEC, vai estar promovendo a 6ª turma do curso Formação de Autores. Essa turma se inicia, então, em março, no dia 27 de março, e o curso, para quem não sabe ainda, é composto de 7 módulos, é o mais completo curso sobre escrita conscienciológica da CCCI. Tem condições boas, né, de parcelamento. Vocês podem entrar em contato com a recepção do CAEC para ter mais informações. E lembrando que as pessoas com mais de 65 anos têm 50% de desconto. A equipe da Unescom também está disponível, caso vocês queiram alguma informação mais técnica, mais específica, pelo e-mail unescom@unescom.org. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. A Apex convida-os para participar da palestra gratuita amanhã no Shopping Catarata JL, no Espaço da Conscienciologia, das 19 às 21 horas. O tema da palestra é Projeto de Vida. A professora Khadija Fonseca vai ministrar essa palestra, tá ok? Essa palestra visa trazer informações para alunos que não têm informação nenhuma sobre Conscienciologia. Então, é um convite, então, por favor, convidem os amigos, convidem as pessoas assim que vocês sintam que têm interesse. Na palestra, ela vai propor a pergunta: você já pensou em realizar um planejamento evolutivo das metas de vida? Então, é interessante vocês passarem também essa questão para que a pessoa vá pensando e consiga participar, interagir bastante na palestra, tá ok? Então, estão convidados. Obrigada. Só lembrando a todos, amanhã teremos o verbete Palavra Envelhecida, da Arcaísmologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.